de peso. Óleos essenciais, a aromaterapia podem ajudar, podem auxiliar, podem ser uma ferramenta para maximizar esse processo? Bom, para quem me acompanha há muito tempo, sabe que nos últimos anos eu fiz todo um trabalho de reeducação alimentar com alimentação anti-inflamatória, porque de alguma forma, em algum momento da minha vida, vocês sabem, com a empresa cuidando da minha mãe, eu ganhei muito peso, principalmente depois da menopausa. Eu era muito magrinha como modelo e a menopausa veio e deu uma desestabilizada. E eu falo que eu fui um compêndio médico. E uma das coisas que aconteceu junto com o estresse foi o ganho de peso. Mas eu ganhei peso assim aleatoriamente? Claro que não. O estresse, nós sabemos que ele desencadeia uma série de modulações que não estão corretas no nosso organismo. Então, o que acontece? Vamos imaginar de um modo psico, neuro, endócrino, imunológico. Quando eu me estresso negativamente, eu faço por uma mudança bioquímica, aumento a adrenalina, aumento o cortisol e tem umas outras substâncias. E vocês já devem ter ouvido falar da leptina e da grelina, que são dois hormônios que ajudam na saciedade. Junto com, muitas vezes, dormir mal ou para quem trabalha à noite, óleos essenciais podem auxiliar nesse processo de mudança do estilo de vida. E vocês sabem que eu mudei. Então, de 90 para 80, de 80 para 62, agora eu tô com 65, 66, até porque eu quis ficar magrinha, mas fiquei com o rosto muito feio. Então, a gente escolhe ficar um pouco mais saudável. Mas houve uma mudança no estilo de vida. Vocês sabem que eu levanto muito cedo para fazer atividade. É chato? No começo é. Como eu fui atleta e corri, fiz maratona, fazia balé, karatê, eu estava só um pouquinho afastada. Para quem é sedentário e não gosta de fazer, eu faço um convite. Comece a andar 1 minuto a cada dia. Faça essa mudança na tua vida. E ande 30 minutos. Depois de alguns meses, eu não estou falando para fazer no dia a dia, você pode ver em 30 minutos qual é o tamanho da quilometragem que você está andando. E depois passe a aumentar o espaço que você anda, aumente a quilometragem, nem que você ande só 1 quilômetro em 30 minutos, passe a andar 1,1 km. Isso já é uma atividade. Nós mudamos e auxiliamos a nossa serotonina endógena, a nossa dopamina, que ajuda a gente a conter esse acting out, essa compulsão. Uma outra coisa seria a gente ver até pela medicina tradicional chinesa. Normalmente se fala assim, que o tamanho do alimento seria para caber nas nossas duas mãos. E a gente fala na velhice, come pela metade, anda um dobro e ri muito. Então, para quem está ainda no começo da idade, 30 e poucos anos, 40, dá para comer esse montante que cabe num bolzinho assim, mais ou menos umas 350, 400 gramas. E aí você escolhe 5 cores, sempre uma proteína. Para quem é vegano, pode escolher uma quinoa ou outra substância, um vegetal que possa suprimir essa gordura, pegar carboidratos de cadeia longa e verduras, várias verduras de vários tons, e frutas, e vamos tomando muita água. Com isso, eu estou mudando o estilo de vida. Comer como um rei pela manhã, como um príncipe na hora do almoço e à noite como um mendigo. Mas aonde entram os óleos essenciais? Então, lembra que eu falei do estresse? Para o estresse, nós podemos pensar na lavanda ou nessa linha relaxante. Então, eu vou tê-la como uma amiga, uma ferramenta que vai me ajudar muito em momentos que eu preciso de um sono tranquilizador, que eu preciso de uma certa paz chegando em casa, ou mesmo para quem trabalha até num período noturno, que precise relaxar para poder dormir melhor. Então, nós temos o Rolon, que você pode usar no pulso, tá? Topicamente, e depois inalar. Nós temos o Blend, que você pode colocar aqui, nessa cerâmica, ou em outro local, até no lenço de papel, e inalar antes de dormir. Pode pegar o mesmo blend e colocar numa colherzinha de café de um óleo vegetal de semente de uva, fazer a aplicação na sola dos pés, criar um ritual, vai sobrar na sua mão
e você vai inalar suavemente. E nós temos toda a linha relaxante que tem o sabonete, a água perfumada de lavanda, o home spray, tudo aquilo para te tranquilizar. E durante o dia, um dos blends que eu gosto muito é esse blend bem-estar. Por quê? A lavanda, ela vai te relaxar muito durante o dia e pode ser que você fique estressado até com um pouquinho de sono. Mas quando nós temos a lavanda, que faz a modulação da serotonina, trazendo mais prazer, porque quando nós comemos em excesso, algum buraco eu estou querendo encher. E a gente tem que ter consciência disso. Junto à inalação dos óleos essenciais, por exemplo, nesse blend, que contém a lavanda, como eu falei, que vai ajudar no prazer, modulando a serotonina endógena que nós temos. A laranja, pelo limoneno, trabalhando e aumentando o GABA, tirando aquela preocupação, aquela ansiedade que de alguma forma está desbalanceando o nosso organismo. E o lemongrass também, que vai trabalhar em receptores benzodiazepínicos e que vai nos relaxar. Então esse é um blend maravilhoso para a gente estar usando. E de uma certa forma, a erva doce, que eu gosto muito, para ela auxiliar nessa compulsão, nesse acting out. Então, toda vez que você tiver essa vontade de comer muito, pegue a erva doce, inale uma gota num lenço de papel, tome uma água e deixa baixar um pouquinho essa ansiedade e essa vontade de estar enchendo de alguma forma esse buraco que você tem. Passe a pensar. O que está acontecendo? Por que eu estou estressada? Por que eu estou nessa necessidade de precisar ingerir um monte de alimentos? E não é só você, porque eu também tenho. Quando eu estresso em alguns momentos, eu operei os meus olhos pela anestesia e estressei. E sabe o que aconteceu? Minha imunidade baixou, eu fiquei desestabilizada e passei durante uns 15 dias querendo comer muito doce. Parecia que eu estava ávida por comer alguma coisa. E aí eu dava uma brigada um pouco com o meu organismo, pegava uma banana, colocava ela para cozinhar no vapor, ou pegava uma maçã e cozinhava também. Então essas são formas da gente se alimentar bem, trazer aquela gostosura do docinho muitas vezes, sem entrar em açúcar e carboidrato refinado que vai nos inflamar e vai entrar numa retroalimentação. E eu gosto muito, vocês sabem que eu faço atividade física. E mesmo sendo de manhã, que eu acordo às 4h30, 4h45 e 5 horas eu estou fazendo uma atividade física. Eu adoro usar esse creme Slim e foi criado há muito tempo, até pelas minhas necessidades, que depois eu ponho à disposição de vocês. Onde ele tem 8 óleos, pimenta negra, gengibre, grapefruit, gerânio, todos para estimular o organismo. Tem 8 óleos essenciais. Tem semente de uva, amêndoas doces, germe de trigo, mas tem o óleo vegetal de café verde, que ajuda trazendo a cafeína, mais a teobromina e a teofilina, que vão ajudar nesse metabolismo, nessa ajuda metabólica, maximizando um pouco a sua atividade. E eu gosto de passá-lo antes de ir para a atividade física, e é onde eu faço segunda, quarta e sexta, meia hora de cardio, depois eu faço musculação, e terça, quinta e sábado eu faço musculação até para me manter, porque eu estou envelhecendo e eu preciso manter a musculatura para ter um corpo funcional. Então, quer usar óleos essenciais e aromaterapia auxiliando você no seu emocional, no seu corpo, ajudando você a maximizar nessa sua jornada de perda de peso?